Hoje eu tô aqui sozinho, porque a Gabi infelizmente não pôde estar gravando comigo, para falar de uma releitura que mexeu um pouco comigo e que eu não lembrava que ela era tão boa assim. Ali pelos meados da década de 1960, dois artistas resolveram se juntar e utilizar ali as histórias da DC Comics como uma forma de transparecer o que estava rolando na sociedade naquela época ali. E com isso incentivar o debate sobre racismo, sobre drogas e sobre outras questões que estavam vindo à tona na sociedade americana. Eu estou falando de Lanterna Verde e Arqueiro Verde, escrita pelo Denny O'Neil e ilustrada pelo Neal Adams, uma fase que trouxe esses heróis para combater algumas injustiças na sociedade e sair um pouco daquela era de combater vilões de outra dimensão, vilões muito apoteóticos assim, e trazer contextos muito mais calcados na realidade e pé no chão assim, coisa que a Marvel já vinha fazendo há um certo tempo, mas que essa fase aqui vai definir muita coisa do que está sendo publicado até hoje nas histórias em quadrinhos. Aqui cabe a gente entrar num contexto histórico, porque essa fase foi publicada enquanto ainda estava em vigência o Comics Code Authority, que deixava os quadrinhos um pouco mais leves, né, um pouco mais não podendo tratar de temas que eram socialmente difíceis, muito porque essa censura ela tinha todo um imaginário de que se causava ali os malefícios, a delinquência juvenil na sociedade, né? Uma coisa que foi totalmente comprovada depois que era uma tremenda de uma besteira para os quadrinhos. E inclusive as normas do Comics Code Authority chegou a ser reescrito para a publicação de Lanterna Verde e Arqueiro Verde. Então, primeiro a gente tem que entender todo esse panorama para entender qual é a importância dessa história e o que ele vai trazer dentro do contexto em que ele se propõe. Eu acho que essa fase ela foi publicada aqui no Brasil pela primeira vez pela editora Abril, na revista Super Amigos, número 4, em 1985. Essa edição, inclusive, vinha até com um pôster ali. Eu acho que é uma edição bem rara. Eu não tenho aqui, eu não sou muito de colecionar quadrinhos antigos, inclusive todos os quadrinhos antigos que eu tinha, eu acabei passando para frente e trocando por algumas versões mais atuais ou trocando por outras coisas que eu, de fato, gostaria de ler do que reler essas edições antigas. Então não tem essa edição do Super Amigos aqui, mas essa edição era um mix, então ela trazia apenas duas histórias ali meio isoladas dessa fase, que são as histórias mais famosas do Ricardito aqui, que é o parceiro do Arqueiro Verde, onde ele vai ter todo um problema com o uso de drogas, um tema bem delicado para ser abordado ali na época, né? Tanto que essa história é a mais reconhecida dessa fase, porém a gente vai chegar lá ainda, a gente tem muitas outras coisas para passar aqui. E a editora Ópera Gráfica também publicou duas histórias dessa fase aqui no Brasil em 2004, só que ela publicou apenas as edições 83 e 84 da Green Lantern e Green Arrow lá fora, né? Essa 83 e 84, elas também estão presentes nessa versão da Panini aqui, que são as histórias E Uma Criança Os Destruirá e A Ameaça de Plástico. Então são duas histórias bem jogadas ali pelo meio da saga, que são boas histórias, mas que não te dão um contexto completo de como que isso foi chegando até ali. Até a Panini vir e publicar, né, essas edições encadernadas, em capa cartão, em 3 edições, onde vai compilar essa fase completa aqui do Neal Adams e do Denny O'Neil. Sei que a Panini publicou também, alguns anos atrás, a edição absoluta dessa fase. Eu não tenho costumes também de comprar edições absolutas. Eu acabei optando por ficar só com essa fase aqui do Lendas do Universo DC. Se um dia a Panini quiser me mandar, com certeza eu vou aceitar. Acho que a arte aqui do Neal Adams ficaria totalmente valorizada, né, num papel couché, um papel mais brilhoso. Mas essa edição aqui também já supre muito e traz toda ali a contextualização de como essa fase iniciou até o momento dela ser cancelada. E para isso a gente precisa entender muito o que estava rolando na sociedade nessa época, né? Quando o Denny O'Neil e o Neal Adams eles se reúnem para assumir esse título e eles decidem que eles vão tratar de temas mais sérios, principalmente porque ali na Marvel já tinha sido publicado um arco em que do Homem-Aranha, em que o Harry Osborn tem um certo problema com drogas, não era nenhuma droga pesada, explícita, né? Mas abre um precedente para que eles possam trabalhar temas um pouco mais sérios ali nas histórias em quadrinhos. Dentro da sociedade estava rolando muitos movimentos sociais. A gente estava tendo o abaixo à repressão. O Martin Luther King tinha recém sido assassinado, né? Ele foi assassinado em 1968. As histórias começam a sair ali em 1970.
Então, 2 anos depois, e a gente percebe que isso é um reflexo muito grande para essas histórias, porque aqui logo na primeira história, até na primeira página, você já consegue reparar que esse quadrinho ele é muito fruto da época dele. Aqui, os próprios créditos na primeira página que a gente tem aqui do Julius Schwartz, que era o editor, a arte do Neil Adams, do Daniel O'Neil, ele já está utilizando muito de uma tipografia que a gente chama de tipografia psicodélica. Porque a minha formação é em design, né? Então eu tendo a reparar mais nesse tipo de coisa. E ali nos anos 60, nos anos 70, o que estava rolando na sociedade? Contracultura. A contracultura, ela trouxe muito sobre quebrar padrões, quebrar regras impostas dentro da sociedade, que faziam os jovens, às vezes, se sentirem presos dentro de algo que eles nem sequer puderam escolher ou construíram. Então, a contracultura ela vem muito nesse movimento de questionar as coisas. E essas questões vão estar muito presentes dentro dessas histórias aqui. Principalmente porque nessa primeira história, o que vai abordar? O Lanterna Verde ele tá ali patrulhando, né, a cidade, e durante essa patrulha ele vê um jovem num bairro que era predominantemente de classe mais baixas ali, né, dentro da cidade dele. Ele vê um jovem agredindo uma pessoa mais velha. E aí você já começa a acender um alerta. O Lanterna Verde, nessa época, ele era muito a representação de um liberal ali, uma pessoa que leva a lei acima de tudo, que a lei é aquela máxima que precisa ser seguida. Então, ele resolve intervir, né? Separa essa briga, manda esse jovem para a cadeia, e a gente acaba vendo algo que normalmente seria comum numa história em quadrinho, que é esse senhor agradecendo o Lanterna Verde, mas do nada o Lanterna Verde começa a ser teoricamente apedrejado, né? As pessoas começam a jogar algumas latas nele e ele fica muito sem entender o porquê. Aí na história aparece o Arqueiro Verde falando que esse cara que ele defendeu é o dono de um prédio e ele ia despejar todas as pessoas que moravam ali, que eram pessoas em situações de vulnerabilidade social, para construir um estacionamento. E ele é um cara que não se preocupava absolutamente com nenhum tipo de reforma ou conserto ou dar algum tipo de assistência para essas pessoas. E o cara que ele mandou preso, que estava perdendo a paciência ali e indo para cima desse senhor, era alguém que teve que largar a escola muito cedo para poder sustentar se eu não me engano, a avó dele, que não tinha condições de trabalhar. Então aí você começa a ter um certo questionamento social, porque existe toda uma situação de vulnerabilidade acontecendo ali naquele momento, em que a máxima da justiça ela pode ser falha, porque a justiça ela é muito baseada em interpretação. E dentro da interpretação desse caso, a pessoa realmente tinha o direito ali da sua propriedade, mas ela não levou em consideração o que as outras pessoas poderiam sentir. Você pode até falar, não, o prédio era dele, ele faz o que ele quiser e essa galera que vai pra rua. Que é exatamente o que ele fala, inclusive, na história, né? Mas se a gente não leva esses outros contextos sociais, considerando que a gente está numa história de super-herói, o herói ele precisa salvar as pessoas. E naquele momento, ele estava salvando a única coisa que era o interesse máximo ali de pelo menos justiça e lei que ele seguia. Isso é o tipo de coisa que vai se tendo discussão muito ao longo desse arco. E aí a gente entra com um dos quadros, que é um dos quadros mais relembrados dessa HQ, que é quando o Lanterna Verde ele é questionado por um homem ali daquele bairro, um homem negro, que ele até fala que eu andei lendo sobre ti. Você trabalha para uns anõezinhos azuis e ajudou uns sujeitos laranjas em outro planeta. Também deu uma forcinha para um povo roxo. Só que você andou esquecendo de uma cor. Por que você nunca ajudou os negros? Responde aí, senhor Lanterna Verde. E o Lanterna Verde acaba ficando sem resposta, ele fala que não pode responder. E aqui eles estão trazendo a gente de volta para o contexto social, porque o Lanterna Verde, beleza, ele patrulha todo um sistema, mas ele é o Lanterna Verde da Terra, responsável ali pela Terra. E a todo momento ele ajudou outras pessoas e se esqueceu das próprias pessoas que estão ao lado dele. E aqui, isso já te dá um certo soco no estômago, porque o contexto social da época, como eu comentei, já vinha tendo ali a segregação nos Estados Unidos, que tinha recém sido extinguida, mas a gente sabe que a segregação nunca acabou de fato, né? E isso já vem dialogando muito com os outros movimentos sociais que vinham surgindo.
E por conta disso, o Lanterna Verde ele acaba resolvendo fazer justiça com as próprias mãos. Então ele volta a cobrar esse senhor ali que era dono desse prédio, e ele acaba perdendo a paciência ali, resolve as coisas tudo na força bruta, né, no braço, e aí ele é repreendido. Ele é repreendido pelo pessoal ali dos guardiões, e esses guardiões falam que ele tá errado ali, porque esse homem não cometeu nenhum crime, legalmente, realmente ele ainda não tinha feito nada, mas aí você começa a entender o que está sendo trazido, porque essa máxima de justiça, ela pode estar muito beneficiando algumas outras pessoas, algumas outras classes, que não necessariamente no papel ela está cometendo um crime, mas um crime moral, um crime social, um crime ético. E já no fim dessa história, a gente chega até a própria representação do Martin Luther King aqui no fim do quadro. Então, você já vê que o contexto político ali, social, já vai ser abordado muito escancaradamente, até mesmo pelo o Arqueiro Verde representando, né, essa figura mais alinhada ao lado de esquerda, de democrata, e o Lanterna Verde sendo essa pessoa mais liberal. E como o Lanterna Verde ele é questionado e repreendido ali pelos Guardiões, o Arqueiro Verde faz um desafio, ele fala pra ele, cara, é muito fácil pra tu julgar de fora, pra tu ver o contexto de fora. Desce aqui e vem ver como é que funciona realmente a vida humana e a sociedade. Ele até fala aqui, como você ousa meter o bedelho nos assuntos da humanidade, quando os seres humanos não passam de estatísticas para sua turma. A gente vê que claramente isso aqui é um tipo de crítica a autoridades mesmo, autoridades governamentais e pessoas que olham todo o contexto social de cima. Então ali a tropa dos Guardiões, eles resolvem se reunir e mandar um deles para a Terra para fazer uma viagem pelos Estados Unidos junto com o Lanterna Verde e com o Arqueiro Verde. E aí, então a gente entra nessa fase que é tão conhecida desses dois personagens. E aí já na segunda história a gente vai abordar um tema que era bem vigente da sua época e que continua muito atual, que é a questão de dignidade trabalhista, né? A gente vai ter uma história onde os trabalhadores de uma mina, de uma cidade muito pequena, são explorados ali pelo seu chefe, patrão e dono dessas terras ali, onde a galera que trabalha para ele ali, que tem uma certa patente mais alta, abusa totalmente dessas pessoas com menor condição. São pessoas que já nasceram ali naquela sociedade, que elas não têm outra perspectiva de futuro, né? E as pessoas são totalmente subjugadas ali e abusadas por esse abuso de poder que o dono dessas terras tem. E o que o Lanterna Verde e o Arqueiro Verde vão fazer ali é praticamente provocar uma revolução dentro dessa sociedade para que eles consigam mais dignidade, mais direitos, ou pelo menos acabem ali com essa repressão toda que eles estão sofrendo. Até um dos trabalhadores ali aprende a tocar violão, é uma sociedade que nem sequer cultura, de fato, as pessoas conseguem ter muito pelo acesso isolado deles. Ele é até reprimido, né, por conta dele conseguir manifestar algum tipo de arte, um tipo de desabafo. E quando eles conseguem provocar essa revolução, eles conseguem destituir ali o dono dessas terras. É até engraçado, no final esse rapaz que era reprimido, ele consegue dar um soco na cara desse patrão, que eu acho que era o maior sonho dele ali, e acabar com pelo menos esse tempo de exploração trabalhista. Então aqui a gente tem outra crítica, né, da sociedade, que ali a gente sai do tema racial, mas entra no tema trabalhista, na questão trabalhista, na exploração que isso tinha na sociedade americana também durante essa época. Mas essas histórias, elas acabam e te deixam com um certo amargor, sabe? E eu acho que é por isso que elas mexem tanto comigo e me trouxeram para fazer esse vídeo aqui e achar interessante, sabe? Porque a história termina e o Lanterna Verde, ele acha que está tudo resolvido. Ele fala, a justiça chegou, a desolação, e os mineiros venceram. E aí o Arqueiro Verde, que é essa figura que sempre vai trazer a gente para um contexto de que nada é tão fácil assim, ele fala, cara, olha só para essa galera, eles perderam muita gente nessa revolta, perderam os amigos, eles estão cabisbaixos, eles estão tristes. O futuro dessas pessoas só tem pobreza e ignorância. Você chama isso de vencer, porque afinal, eles conseguiram se revoltar ali e vencer uma certa exploração que eles tinham, mas da mesma forma, ninguém vai olhar para essas pessoas ainda, sabe? O contexto social delas ainda vai ser de dificuldade. Eles ainda vão continuar passando por outras dificuldades. Então você já vê que é uma história amarga, assim, te deixa realmente pensativo sobre tudo isso.
e então eles vão seguir a jornada deles. A terceira história, ela vai abordar muito a questão de demarcação de terra indígena, sabe? E a revolta que isso pode causar. E aí você vai começar a ver algumas coisas que vão te colocar na balança, sabe? A Canário Negro, ela resolve ir atrás do Arqueiro Verde, que saiu nessa viagem com Lanterna Verde, mas ela acaba se emaranhando ali, brigando com alguns caras, e acaba desacordada. Então uma pessoa salva ela, e a gente não vê quem é de início. Mas essa pessoa, futuramente, vai se mostrar como um indígena que consegue ali fazer algumas ilusões, algumas magias, e a máxima dele é que ele quer matar os homens que causaram essa repressão ao povo dele. Então o que ele quer é basicamente também se revoltar, como a gente viu a revolta na história anterior, só que aqui em um outro contexto. Com essa revolta que ele quer causar, ele quer matar todos os homens brancos, ele quer usar arma, né? Ele quer descontar todo o tipo de repressão que as pessoas, o governo e todos esses outros tipos de crápulas aí da sociedade causaram muito pro povo dele, né? Mas aí a gente começa a ter o questionamento, sabe? A que ponto as pessoas que são oprimidas, que são pisadas o tempo inteiro ali, principalmente nessa questão de terras indígenas, elas não podem se revoltar também. Claro, tem essa questão de que elas estariam se igualando, né, a essas pessoas ruins, mas quem tá errado de fato ali, né? Se outras pessoas estão cagando para os indígenas ali, para os povos originários, o que impede, né, essa revolta? A gente sabe que é errado derramar sangue, mas por que é errado a pessoa ter esse sentimento de vingança também, quando nem ela teve a opção de ter um contexto em que isso não fosse uma opção, sabe? E as próximas histórias aqui desse volume, elas vão abordar muito aí essa outra questão de terras indígenas. A gente vai ter muitas outras pessoas sendo preconceituosas, né, com esses povos originários ali da região, pessoas que exploram ou que maltratam essas pessoas, né? E muito por conta dessa repressão, alguns indígenas ali vão estar desmotivados, e aí o Arqueiro Verde ele vai criar toda uma estratégia ali, né, para que essas pessoas voltem a se motivar e se revoltem, não deixem que as coisas fiquem como estão. Na história acontece de algumas pessoas quererem tomar a terra ali que é demarcada por esses indígenas, porque eles não têm exatamente os documentos que dizem que essa terra é deles. A única pessoa que teria esse documento era uma pessoa muito antiga ali daquelas terras, que tinha se mudado para a cidade fazia muito tempo. Então o Lanterna Verde resolve ir atrás dessa pessoa, e por coincidência, quando ele chega lá, assim, as coisas onde essa pessoa estava, o prédio onde essa pessoa estava pegando fogo. Então a gente vê aqui que a todo momento a gente tem grupos minoritários tentando ser reprimidos, sabe? Aí então o Arqueiro Verde vai fazer toda essa movimentação para motivar essas pessoas a pelo menos não abaixarem a cabeça para essas injustiças. A gente vai ver que nessas histórias, o Lanterna Verde e o Arqueiro Verde, eles vão sempre cair na porrada, muito porque, como eu falei, essa questão da máxima de justiça pro Lanterna Verde deixa ele completamente vendo apenas um lado, sabe? Já na última história desse volume aqui, a gente vai ter uma questão que não vai explorar exatamente um grupo social de fato, mas ela não deixa de fazer isso. No início dessa história aqui a gente tem um acidente ali com a caminhonete do Lanterna Verde, do Arqueiro Verde e daquele guardião que estava com eles, que essa caminhonete acaba caindo no rio. Eles são resgatados ali por um barco que estava transportando lixo, um lixo tóxico, né? E acontece, né, toda uma série de coisas que a caldeira desse barco acaba explodindo. O Lanterna Verde tenta conter essa explosão, mas ele não consegue. E para evitar que esse lixo, que era tóxico ali e era inflamável, fizesse o barco explodir totalmente de vez, acabam jogando o lixo ali no mar. O Lanterna Verde, por conta da explosão, ele acaba se ferindo, e o Guardião tem ali, que tá com eles, tem ali a possibilidade de ou salvar o Arqueiro Verde, ou salvar ali o mar, porque o mar ia ser completamente contaminado ali com veneno e com lixo. Ele escolhe, por já estar andando e tendo uma relação ali com o Lanterna Verde, salvar o Lanterna Verde, e com isso ele acaba sendo repreendido pelos outros guardiões, porque ele botou a máxima de salvar uma única vida, da qual ele era amigo, e abrir mão de muitas outras.
e até da própria natureza ali da Terra. E a gente percebe que esse mesmo guardião, então, que fez aquele questionamento lá no início da primeira história, ele vai acabar sucumbindo a mesmo tipo de coisa em que o Lanterna Verde fez ali no início. E aí, então, ele é condenado pelos outros guardiões a sofrer um julgamento ali num tribunal. Só que é um tribunal, quando eles chegam nesse tribunal, é um tribunal meio esquisito. A partir do momento que eles chegam, só tem robôs ali, eles são calados a todo momento que eles tentam falar, eles chegam até a prender a boca deles e ele é condenado sem poder sequer levantar qualquer tipo de defesa. O paralelo que eu vejo aqui, ele é muito sobre as pessoas que talvez não tenham a condição de se defender, e que nem sequer têm a chance, né, de poder dar a sua própria versão dos fatos, né? A gente tem muito essa questão de que a pessoa não consegue nem sequer formular a própria defesa, né? E aí eles são presos sem mais nem menos e condenados à forca. A história se desenrola depois a ponto de a gente ver que isso tudo tinha sido uma armadilha de um zelador ali que tinha dominado esse tribunal e os outros seres que faziam esse julgamento. E aí então a gente vem para o segundo volume aqui da Panini, que é o que vai ter a capa mais famosa, que é sobre essa questão de drogas. Mas apesar da capa, essa história aqui é a última que vai estar presente nesse volume. Então você vai ter que ler ele inteiro para chegar, né, nessa fase que a gente tanto conhece, né? A gente vai ter uma história que vai fazer muita alusão à causa feminista, que também era muito presente ali no fim dos anos 60, muito pela questão do movimento hippie, e que deu muita voz, né, para a sexualidade feminina. E aqui são algumas amazonas, que eu acho que são amazonas, até questionam a Canário Negro, se ela não quer se juntar à causa delas, que o que elas querem é bater nos homens, matar os homens que as oprimiram, né? Só que o que rola, né, nessa história ali é muito que no fim das contas, quem estava por trás dessa grande ameaça era um homem de fato, e estava manipulando essas mulheres. Então elas até falam no final que elas se arrependeriam se matassem ali o Lanterna Verde ou o Arqueiro Verde, porque a honra delas ficaria manchada para sempre se elas matassem um homem a pedido de outro. Atrelado ao ódio do que elas estavam sentindo ali, não era de fato delas. A gente percebe que as mulheres, elas nessa época, elas estavam ganhando mais autonomia na sociedade, ganhando mais direitos e buscando, né, lutando contra toda essa ideia machista e misógina e idiota que a gente tem na sociedade. E essa história, ela traz um pouco dessa alusão aqui, que as mulheres, elas podem ter os seus direitos e as suas ideias por si só. A próxima história é justamente a que foi publicada pela Ópera Gráfica aqui no Brasil. E a história é sobre um homem que vai utilizar uma menina, ele é zelador de uma escola, e ele vai utilizar uma das alunas, ele que tem algumas habilidades psíquicas ali para ascender com seus interesses próprios, né? Ele até, na verdade, vai utilizar algumas outras crianças ali da escola. Esse cara é justamente a cara do Spyro, ou Spiro, eu não sei muito bem como é que se fala o nome dele, Agnew, que era o vice-presidente dos Estados Unidos na época. Então aqui a gente vai ter uma crítica bem forte e escancarada, né, dessa história aqui. O Daniel Newton e o Neil Adams estão ali criticando abertamente o político que estava lá na Casa Branca na época. No final a gente tem até um quadro bem forte, que é quando essa menina resolve parar de ajudar esse cara e ele dá um tapa na cara dela ali, né, fazendo essa agressão a crianças que... Imagina botar uma coisa dessa nos quadrinhos na época, né, onde o Comics Code Authority estava comendo solto, sabe? E ainda mais uma pessoa com exatamente o mesmo rosto ali do vice-presidente. Depois a gente vai ter mais uma história onde o Lanterna Verde ele vai ajudar ali uma sociedade que teve uma barragem estourada ali, né? Tinham algumas bombas e ele impediu que a água tomasse conta dessa cidade. Primeiramente, o prefeito ali dessa cidade vai agradecer muito ele por ele ter ajudado, e ele vai acabar jogando uma droga no Lanterna Verde e ele vai ficar meio dopado, e o que ele faz é que essa droga, que basicamente controla essa sociedade ali, consegue fazer uma certa lavagem cerebral nas pessoas. E aí, por conta disso, as pessoas começam a comprar discursos que são impostos para elas. Porque todo mundo viu no início da história o Lanterna Verde salvando ali, né, essa cidade, mas ao mesmo momento em que
espirrada essa droga na pessoa. É até muito bonito que o Neal Adams desenha esse quadro todo torto aqui, meio também, talvez psicodélico também, por conta dessa droga agindo ali no Lanterna Verde. Mas que essas pessoas vão aceitar o discurso de que, na verdade, o Lanterna Verde só fez mal ali para aquela sociedade, ele não ajudou em nada, mesmo todo mundo tendo visto. E eles vão tentar linchar o Lanterna Verde. Então aí a gente entra no outro tema social, que é muitas pessoas vão comprar um discurso de certos políticos, de certas autoridades ali, de que uma certa pessoa está errada, de que certa pessoa é o inimigo. Então a gente acaba lidando muito com essa questão ali de, às vezes, seguidores políticos, que a gente tem até bastante na sociedade, que vão comprar um discurso ali sem mesmo se questionar se isso tudo é verdade ou não. Claro que aqui nessa história as pessoas estão sendo drogadas, né, por conta disso. E aí a gente chega então na última história desse volume aqui, que é justamente a Snowbirds Don't Fly, que aqui foi traduzido como Nas Veias, que é a história que dá a capa aqui para essa edição. Snowbirds é um termo utilizado lá nos Estados Unidos para drogados, né, viciados, né, e é que a gente tem esse trocadilho de Snowbirds Don't Fly, né. Mas aqui nessa história o Arqueiro Verde ele vai estar andando na rua quando ele acaba arrumando confusão ali com alguns jovens, alguns delinquentes, que acabam agredindo ele com a própria flecha dele. Então ele acaba sendo ferido ali pelo próprio instrumento em que ele usa para combater o crime. E aí começa um certo questionamento do Arqueiro Verde se ele realmente está fazendo bem ali para essa sociedade, para esse bairro. Porque nesse momento o Arqueiro Verde ele tinha perdido toda a fortuna dele, ele tinha largado nessa vida de playboy e tinha ido morar num local bem mais humilde. E ele começa a ter esse questionamento, né, se de fato ele está ajudando. E no meio dessa briga ele acaba fraturando o braço, né? Isso é um ponto que vai reverberar um pouco mais para o fim dessa saga ali. Mas durante a história a gente vai vendo muito casos de jovens sofrendo com drogas, fazendo uso de drogas, né? Até a gente chegar ali no final, quando o Arqueiro Verde ele flagra o parceiro dele ali, né, o Roy, indo aplicar uma heroína nele mesmo. A gente termina já com esse quadro, a gente tem essa diferença de que na capa eles colocam o Roy com o uniforme dele, né, de herói, mas dentro da história ele não tá usando esse uniforme, mas é muito para chocar mesmo, é muito para mostrar que aqui o problema ele tá sendo mostrado justamente da perspectiva do herói. É o herói que tá com esse problema, o parceiro do Arqueiro Verde que tá com esse problema com drogas, não é um jovem qualquer e não é um vilão. Isso vai ser continuado na terceira edição, que já começa com um quadro que eu também acho um quadro bem chocante, que o Arqueiro Verde ele fica tão puto com o Roy tá se drogando ali, que ele dá um murro na cara dele ali e joga ele para longe. Justamente o Roy que estava se aplicando, ele disse que estava se aplicando, muito porque o Arqueiro Verde tinha se distanciado muito dele, tinha ido embora, fazer uma viagem, uma road trip, né, para o outro lado do país, e tinha deixado ele ali. E aí essa falta de figura paterna que ele tinha ali, essa admiração que ele tinha com o Arqueiro Verde acaba sendo preenchido ali com drogas. Mas o Arqueiro Verde não quer nem saber, chama ele de drogado e inclusive ainda bate nele. E alguns quadros pra frente, a gente vai ter um jovem que ele vai tá tão viciado ali, querendo se aplicar, que ele aplica uma dose forte demais e ele acaba tendo uma overdose e morre. É um quadro até que a gente nota essa psicodelia rolando ali no quadro, e a pessoa que morreu, elas estão em preto e branco, mas todo o entorno delas está cercado de cores e dessa psicodelia da arte do Neal Adams. E aí a gente fica chocado, né? Porque afinal de contas a pessoa morreu na história. E morreu por tá usando droga, de fato, né? E mais pra frente a gente também vai ter o próprio Roy ali em abstinência de droga. Ele vai acabar ficando com a Canário Negro, que cuida dele ali, e enquanto o Arqueiro Verde e o Lanterna Verde vão atrás do traficante que fornece toda essa droga. Cara, são quadros assim que deixam a gente tão agoniado, tão atônito,
porque o Roy, ele começa a ter uma abstinência, ele começa a morder a própria mão, sabe? Ele começa ele enfia a cara debaixo da água e ele começa a se contorcer, porque, cara, é isso, sabe? Quando você tá nessa abstinência de uma droga tão forte, você começa a descontar em si mesmo, a se automutilar. Então, são quadros, assim, que são muito, muito fortes, muito bem desenhados, e que te trazem essa máxima, assim, do problema que as drogas estavam sendo no contexto social daquela época. E essa história ela foi tão importante que o Neil Adams e o Danny O'Neill eles acabaram recebendo uma carta ali do prefeito da cidade parabenizando eles por ter abordado esse tema que era tão socialmente prejudicial ali na época. E até hoje, né? E isso é uma coisa que, curiosamente, o próprio Neil Adams, se eu não me engano, tratava na sua realidade, porque, se eu não me engano, ele era presidente ali da Comissão de Combate às Drogas do bairro dele. Então, isso era uma realidade que ele vivia, ele está representando aqui algo que ele, de fato, encarava todo dia. Tem até um depoimento dele que diz que ele recebia pessoas na casa dele às 3 da manhã em abstinência de drogas, assim. Então, é uma pessoa que resolveu trazer do seu próprio contexto e daquilo tudo que ele via acontecendo ali naquele momento para o seu trabalho de história em quadrinho. E aí no final a gente vai ter o velório daquele jovem ali que acabou morrendo por overdose nas páginas anteriores. E o Roy tá presente nesse velório e ele devolve, então, né, nesse momento, o murro que o Arqueiro Verde tinha dado nele ali no início da história por ele estar drogado. Que o mentor dele, a pessoa que foi a razão para ele estar se drogando, ao invés de ajudar ele, resolveu punir ele, então ele devolve esse murro de volta para ele e dá um certo choque de realidade ali nele, né? Ele fala que não foi por conta dele que ele conseguiu sair desse vício. Foi por conta dos amigos dele, que a pessoa que ele mais confiava abandonou ele. Mais pra frente a gente vai ter a história aqui que vai aparecer o John Stewart, que é mais um dos Lanternas Verdes da Terra, né? No início dessa história, o Guy Gardner, que é ali o Lanterna Verde que fica em stand-by para substituir o Hal Jordan caso ele acabe ficando impossibilitado de usar o anel, sofre um acidente e então os Guardiões destinam que o Hal Jordan deva treinar uma outra pessoa caso aconteça ali também um acidente com o Hal Jordan. E essa pessoa seria o John Stewart. O John Stewart ele era um ex-militar ali do exército. E ele é um cara que está muito presente ali nas ruas de Nova York, nos bairros negros de Nova York. E aqui o tema racial ele vai voltar muito mais presente nessa história, porque aqui a gente vai ter uma abordagem um pouco mais agressiva, né, disso. O John Stewart ele tá ali arrumando confusão com alguns policiais, né, porque os policiais estavam fazendo um abuso de autoridade mesmo ali com os cidadãos negros que estavam na rua. E o Hal Jordan até questiona: vocês vão dar o anel pra esse cara aqui? Ele é o cara mais arrogante que eu já vi. Mas os Guardiões falam: não, esse cara é preparado para isso e a gente quer que tu treine ele de todas as formas. Então o Hal Jordan resolve baixar ali um pouco a guarda dele e conhecer um pouco mais o John Stewart, ensinar para ele como funciona as coisas com o anel. E o John Stewart, inclusive, ele tem até esse empoderamento dentro do personagem dele, que ele resolve não usar máscara. Ele fala: eu sou autêntico, cara, eu vou ser eu mesmo aqui, e eu não tenho o que esconder com isso, sabe? Só que, em determinado momento, o John Stewart, ele toma uma atitude ali que ao invés de salvar algumas pessoas, mas propositalmente ele suja ali de óleo, né, um político que era candidato a prefeito. E ele até questiona o cara falando assim: eu não te vi catando algodão em algum lugar. E claro que isso é uma referência óbvia aos escravos, né, escravizados dos Estados Unidos que sobreviviam ali da plantação de algodão ali dos senhores deles. E esse cara, esse político que o John Stewart jogou óleo, que é um óleo que já é preto no rosto dele, é um político que tem umas ideias muito, muito tortas e racistas, assim. Então, o Hal Jordan ele até fica puto por ele ter feito isso, mas a gente vê em quadros mais pra frente que esse cara, ele tem umas ideias, assim, extremamente malucas e idiotas de falar que
os negros têm um cérebro menor do que os brancos e por isso a inteligência deles é limitada. Todo esse discurso balela aí que a gente conhece de pessoas preconceituosas. E o Hal Jordan ele até fala assim, esse cara fala muita besteira, mas é o preço que a gente paga para ter liberdade de expressão. E aí entra toda aquela questão que eu falei que o Hal Jordan é a representação basicamente de um liberal ali americano, né, que tem essa máxima por justiça e por liberdade de expressão, quando não quer dizer que isso vai realmente beneficiar todo mundo, e sim o interesse próprio ali de um outro grupo. Mais pra frente, a gente tem a próxima história, o Arqueiro Verde ele acaba sendo convidado para se tornar prefeito ali de Star City, que é a cidade dele. Ele pergunta para vários amigos dele, chega a perguntar pro Batman ali, pro Superman, né, se eles acham que isso é uma boa ideia, e todo mundo meio que vai contra, fala que ele não devia fazer isso, que ele ia arrumar pra cabeça e tal. Mas ao mesmo tempo ele queria poder fazer mais ali por aquele bairro, aquela sociedade que ele tá envolvido. E acaba que ele visualiza ali no bairro dele um tumulto, e ele vai tentar entender o porquê que isso está acontecendo, o que esse tumulto, o que gerou esse tumulto, né? E ele acaba quase tomando uma paulada mesmo assim de um menino, um menino que devia ter ali, sei lá, 9, 10 anos, sabe? E esse menino até fala que nem sabe muito bem porque que ele tá ali, ele acabou sendo levado pelo ódio da multidão, né? Esse negócio de que é muito fácil você propagar ódio e disseminar ódio, muito mais fácil até do que você disseminar coisas boas. E esse menino acaba tomando um tiro. O Arqueiro Verde faz de tudo para tentar socorrer ele, leva ele para uma ambulância que vai até o hospital, e esse menino entra em cirurgia. E o Neal Adams ele desenha quadros tão bem feitos aqui que esses quadros eles não têm diálogo. No momento que ele está levando, em que os enfermeiros estão pegando esse menino e levando para a sala de cirurgia, e que o médico vem para dar uma notícia, são quadros totalmente mudos. O quadrinho não precisa dizer pra gente, né? Não precisa ter diálogo, não precisa ter o personagem falando aquilo que está acontecendo. A gente só tem o médico tirando ali, né, a máscara dele e balançando a cabeça. E basicamente a gente tem implícito que esse menino, ele infelizmente morreu. Muito por uma confusão que ele não sabia por que ele estava, uma confusão em que não tinha nada a ver com ele, mas em que as pessoas, quando contaminadas por um certo ódio, elas acabam respingando em muitas outras pessoas que nem sequer têm a ver com isso. E a gente tem o último quadro do Arqueiro Verde chorando ali pela morte desse menino. E aí, então, ele resolve aceitar ali se tornar prefeito da cidade. Já na próxima história, a gente tem uma alegoria muito, muito grande aqui com o tema ambiental, porque o Lanterna Verde ele acabou reencontrando em umas histórias passadas uma ex-namorada dele, eles voltam a namorar e tudo mais, mas essa ex-namorada dele tem uma empresa e essa empresa polui demais. E então um rapaz que era um ex-cientista, ele está fazendo alguns protestos ambientais dentro dessa empresa, né? E o que ele faz é basicamente, para que a empresa não faça ali um teste, né, de lançamento que ia poluir muito o meio ambiente, ele se acorrenta ali no avião, e aqui a gente tem um dos quadros mais bonitos de toda essa saga, que é esse cara acorrentado ali, um cara de cabelos longos, barba preenchida, acorrentado ali, praticamente crucificado dentro na asa desse avião. E aqui essa alegoria também com a religião, né, com Jesus crucificado ali por uma máxima que vai trazer um bem maior para todos do que só o egoísmo ali de alguém. A gente tem quadros que basicamente assim remontam muitos quadros de representações gráficas bíblicas mesmo, né? O pessoal até fala assim, vamos deixar esse cara aí, ele já causou muito prejuízo pra gente com esses protestos dele, né? O Lanterna Verde, o Arqueiro Verde fala, não, vocês têm que tirar o cara daí, cara. Como que você vai deixar um cara acorrentado aí nas instalações de vocês e não vão fazer nada? E eles tentam partir para a violência com o Lanterna Verde ali, o Arqueiro Verde, e até os dois acabam acorrentados junto com ele. Então a gente tem essa representação em um dos quadros mais bonitos dessa história, que é esse cara crucificado ali na asa do avião no centro, e o Lanterna Verde e o Arqueiro Verde crucificados logo do lado dele. A gente tem muita essa alegoria religiosa ali de Jesus no centro e os dois ladrões crucificados do lado dele, né? Isso é até curioso, porque no início da história, o Arqueiro Verde e o Lanterna Verde, eles acabam brigando ali com policiais, eles acabam se desentendendo com policiais. Então, a alegoria entre eles serem esses ladrões que também são crucificados do lado ali, assim como Jesus foi crucificado do lado de dois ladrões,
se torna muito forte. Mas no fim eles acabam se soltando, porém não dá tempo de salvar esse cara que estava protestando e ele acaba morrendo ali acorrentado. A gente tem mais uma morte ali de uma maneira bastante trágica até, né, nesse quadro. E até a namorada do Lanterna Verde fala, eu acho que o progresso sempre faz suas vítimas. E o Lanterna Verde fica tão puto com essa frase assim de que alguém precisa morrer para que a sociedade precise progredir, que ele pega e destrói tudo que tá ali e o pessoal fica maluco, fala assim, cara, você causou um prejuízo de milhões de dólares destruindo toda a nossa experiência aqui. E a única coisa que ele fala me manda conta aí, então. E aí a gente percebe, assim, que as pessoas dentro da sociedade sempre estão sacrificando outras em prol de, às vezes, o próprio benefício ou com a desculpa dizendo que o progresso ou o benefício de muitas vai valer a pena por conta desse sacrifício. E aqui já pro fim dessa edição a gente vai ter uma história chamada Morte de um Arqueiro, que o Arqueiro Verde ele tá indo ali para combater alguns suspeitos, alguns inimigos, e ele sabe que ele tá indo para uma armadilha. Mas mesmo assim, por conta do senso de heroísmo dele e um pouco do ego dele, ele acaba entrando nessa armadilha de fato e entrando em conflito com esses inimigos. E em determinado momento, lembra que eu falei que ele tinha fraturado o braço lá nas primeiras histórias? Em determinado momento ele acaba disparando uma flecha muito por conta do braço dele tá machucado, ele dispara uma flecha mal calculada e essa flecha pega no coração do cara. A gente tem um quadro aqui da flecha pegando e o cara caindo no chão e acho que quebrando o pescoço. O Arqueiro Verde fala assim, putz grila, eu matei o cara. A gente tem aqui um herói matando uma pessoa que sabe-se lá por quê, que cometia crimes, né? E ficando totalmente traumatizado com isso, sabe? Porque a gente tem sempre essa máxima do o herói bom não mata, o herói bom traz justiça para a sociedade, e o próprio Arqueiro Verde começa a falar assim, cara, realmente não tá dando certo aqui, eu não tinha que matar ninguém, e ele resolve se isolar no meio do mato, assim, e buscar quem ele realmente é, porque ele não estava mais se encontrando como Arqueiro Verde, assim, o objetivo dele não era matar pessoas. A história vai ter todo um desenrolar aqui com ele buscando a sua própria identidade, buscando o seu caminho de volta até se tornar Arqueiro Verde mais uma vez. Infelizmente, depois dessa história aqui, essas edições de Lanterna Verde e Arqueiro Verde acabam sendo canceladas, muito pela baixa venda que elas tinham, apesar de tratarem de temas muito importantes, temas sociais ali que correspondiam à época, não impediu a revista de ser cancelada, né? E aí futuramente a gente ia ter esses heróis aparecendo só em revistas mix. Aqui a Panini até colocou uma última história que foi publicada em 74 na revista do Flash, que tem algumas aventuras do Lanterna Verde. Então, são revistas que foram muito, muito importantes para desenvolvimento, principalmente de quadrinhos que a gente tem hoje, mas eu queria trazer um pouco de tudo isso que eu senti lendo essas histórias aqui, e do que elas tentavam abordar, porque realmente essas histórias elas têm um teor que é importante a gente discutir e não esquecer, principalmente nos tempos que a gente vive atualmente. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Eu vou deixar aqui na descrição, se ainda estiver disponível para venda, a edição absoluta que compila todas essas histórias aqui. Se você achou que essas histórias dialogam com você e que são histórias que você sentiu vontade de ler, vai estar aqui na descrição para você adquirir a sua edição também. Cabe dizer que tem certos maneirismos ali de histórias da época, né, que às vezes vão ser um pouco, uma leitura um pouco mais cansativa, um pouquinho mais datada, mas não perde nem um pouquinho do charme e de toda a importância que essas histórias vêm trazendo pra gente. Então, se for fazer a sua compra, faz pelos nossos links aqui embaixo, que ajuda bastante gente aqui no canal. Então, se você chegou até aqui no vídeo, comenta aqui embaixo verde. Comenta verde pra gente saber que você conseguiu assistir o vídeo até o final, que você chegou até aqui, né? E que você curtiu esse vídeo. E também já aproveita para deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Valeu, galera!